Olá pessoal, então vamos para a nossa última lista de exercícios da disciplina de Lógica Matemática. Essa lista também é sobre álgebra booleana, mais especificamente sobre demonstração de teoremas da álgebra booleana. Com essa lista nós encerramos o conteúdo de Lógica Matemática e, como eu falei no vídeo anterior, da lista número 15, esse assunto álgebra booleana ele serve como uma espécie de introdução para o que vocês vão ver em circuitos digitais. Passemos então para a nossa lista. Bom, nossa primeira questão ela se refere à simplificação de expressões da álgebra booleana. Então, simplificar expressões é algo que poderá ser útil para vocês na disciplina de circuitos digitais, porque lá muito provavelmente vocês irão trabalhar com um tópico chamado simplificação de circuito ou redução de circuitos, alguma coisa assim, certo? Bem, nós temos aqui uma expressão booleana, é uma soma booleana de dois produtos booleanos. E o que é que nós vamos fazer aqui inicialmente? Primeiro, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, né? E com a aplicação da propriedade distributiva, nós obtemos esse resultado. Segundo, nós aplicamos a propriedade do complemento, né? Sabemos, de acordo com o axioma do complemento, que a soma de uma variável booleana com sua negação vai ser igual a 1, certo? Isso foi visto em sala de aula. Então, 1 vezes A vai ser igual ao próprio A. Então, nesse caso aqui, né, aplicamos a propriedade da entidade e aí chegamos a esse resultado. Ou seja, essa expressão booleana ela acaba nos finalmente sendo simplificada para esse A. Ok? Passemos então para a letra B. Na letra B, nós temos aqui uma expressão um pouco mais complexa, né? E essa expressão você pode observar que a gente vai também iniciar com a propriedade distributiva, né? Aplicamos a propriedade distributiva, depois a propriedade associativa, por fim a regra da absorção, né? Observe que foi aplicada aqui a regra da absorção, mais uma vez a regra do complemento e por fim a identidade, ok? Bem, nessa letra C, temos novamente uma expressão bastante complexa e, assim como as anteriores, a gente começa com a propriedade associativa. Logo em seguida, a propriedade comutativa, depois, mais uma vez, a propriedade distributiva, né? Propriedade de complemento e, por fim, a identidade. Ok? Passemos adiante. Bem, na segunda questão, o nosso objetivo também é será simplificar questões, certo? Simplificar expressões. Nesse caso aqui, observe que a simplificação de questão dessas expressões, nós utilizamos regras que já são conhecidas, como por exemplo as leis de De Morgan, né? As leis de De Morgan que elas são vistas tanto na lógica proposicional, como também na teoria de conjuntos, ela também pode ser aplicada à álgebra booleana. Então, aplicamos as leis de De Morgan nessa expressão, obtivemos esses resultados aqui, certo? Ok? Logo em seguida, fizemos a aplicação da propriedade da regra da associatividade, fizemos a aplicação da idempotência e, por fim, a aplicação de De Morgan mais uma vez e chegamos a esse resultado. Ou seja, esse resultado equivale à expressão inicial, certo? Bem, na letra B, temos mais uma vez a aplicação das leis de De Morgan, né? Isso duas vezes, como vocês podem observar. Temos também a aplicação da regra da dupla negação, no terceiro passo. Então vocês podem observar que certas regras, como De Morgan, como dupla negação, já são conhecidas de vocês de outros carnavais, vamos dizer assim, né? Então, propriedade distributiva, complemento e, por fim, a identidade. Certo? Letra C, mais uma vez, começamos com a aplicação das leis de De Morgan, uma ou duas vezes.
propriedade distributiva, complemento, anulamento, né? Veja que a propriedade do anulamento foi justamente usada para eliminar esse zero. E por fim, identidade. Na terceira questão, nós voltamos a trabalhar com circuitos, a representação gráfica de circuitos, e agora a gente vai, além de determinar a expressão lógica da álgebra booleana, a partir dos circuitos, nós vamos simplificar esse circuito, aliás, essa expressão. Se a gente consegue simplificar a expressão que foi construída a partir de um circuito, significa que esse mesmo circuito ele pode ser simplificado caso assim a gente deseje. Assim você percebe mais ainda a importância desse conteúdo para a disciplina de circuitos digitais. Então veja bem, a gente começa com esse circuito, né? E aí nós representamos ele por meio dessa expressão, e aí aplicamos várias regras como a identidade, o complemento, a distributiva, idempotência e complemento, mais uma vez a identidade e a regra do complemento, para simplificar esse circuito. Então nesse caso aqui, esse circuito ele acaba sendo simplificado como o booleano 1, né? Aqui temos mais uma vez um circuito que já é velho conhecido de vocês, que foi trabalhado na lista anterior, né? E observe que esse circuito, ele inicialmente era essa expressão que é bastante complexa, né? E aí, ao final de todos esses passos, né, nós chegamos a um circuito mais simplificado, né? Então aquela expressão que era bem complexa, a gente pode reduzir ela para uma expressão bem menos complexa. Na letra C também temos mais um circuito que é bastante complexo. A fórmula da álgebra booleana para esse circuito está dada aqui, né? E aí fazemos algumas manipulações e chegamos a essa especificação aqui, que é bem mais simples, bem menos complexa do que a expressão inicial. Ok? Bom, aqui a gente encerra essa lista, é uma lista bem reduzida, né? Essa lista ela é mais para você se familiarizar com a tarefa de simplificação de circuitos, né? Aliás, simplificação de expressões, que por sua vez, como são expressões que são feitas a partir de circuitos, né? Você pode, uma vez que você simplifica a expressão, você transforma essa expressão em um circuito e aí já você vai ter uma versão simplificada daquele circuito, ok? Bom, no nosso caso aqui, nós também, assim como foi feito em listas anteriores, é importante a gente lembrar qual é a importância desse assunto para a disciplina lógica matemática, aliás, a disciplina lógica matemática, e também para a própria formação, para a sua própria formação no curso de ciência da computação. Então, a álgebra booleana e suas demonstrações formais, elas são importantes para a formação de um cientista da computação por várias razões interligadas. Por exemplo, serve como base para sistemas digitais, ajuda no desenvolvimento do pensamento lógico formal, trabalha com questões relacionadas à otimização e eficiência, fundamentos para áreas avançadas como machine learning, né? No caso, as expressões booleanas elas são fundamentais para as redes neurais e árvores de decisão. A lógica booleana ela é muito utilizada na verificação formal de programas e no campo de compiladores a utilização de códigos frequentemente usam simplificações booleanas, né? Com relação às habilidades profissionais, a gente destaca a questão da documentação, que é uma prática para justificar cada passo desenvolvido e a capacidade de documentar os processos, certo? A realização de debug, né? Então o raciocínio lógico formal ele ajuda na identificação e correção de erros, certo? E também temos as chamadas competências transversais. No caso, seriam resolução sistemática de problemas, atenção aos detalhes, o pensamento analítico, a capacidade de abstração, né? Então, é importante que a gente ressalte que essas habilidades elas não são apenas
acadêmicas, elas são altamente valorizadas no mercado de trabalho. Empresas de tecnologia frequentemente incluem questão de lógica em seus processos seletivos, e a capacidade de pensar de forma lógica e sistemática, ela acaba sendo muito requerida, né, para resolver problemas complexos no desenvolvimento de software. Ok? Então, dessa forma a gente fica por aqui. Então, assim a gente encerra esse conjunto de vídeos de resolução de questões. Então, até mais, até a disciplina de matemática discreta no segundo período do nosso curso. Até mais!